Pronto. Vamos só dar uma olhadinha, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, hoje, vamos fazer uma coisa diferente? Se não é nada demais, mas quem preferir não fazer por algum motivo, fique à vontade, tá? Ver o que fica mais fácil aí para vocês. Queria só trazer um movimento para as nossas articulações. Então, a gente pode começar só pela cabeça. Então, só se você quiser fechar os olhos ou com os olhos abertos também, o que fica melhor para cada uma. Então, só fecha os olhos e movimenta o seu pescoço, gira o seu pescoço bem devagar, para um lado, depois para o outro, no tempo que foi melhor para você, e vai prestando atenção na sua respiração enquanto faz isso. É só para trazer essa percepção que você está no seu corpo, que existe um corpo. Então, faz isso algumas vezes. Agora, volta a cabeça para o centro. Se quiser também abrir os olhos só para ver o que eu estou fazendo, se a minha explicação não estiver meio confusa, né? Mas você vai só... Primeiro você olha para frente, e aí você vai só mexer o pescoço. Então, você vai olhar para o lado esquerdo, sem forçar muito, volta para o meio e vai para o lado direito. Faz isso devagar e você pode até fazer isso junto com a respiração. Então, por exemplo, quando você estiver inspirando, você vai para o meio. Quando você estiver expirando, você vai para os lados. Devagar. Sentindo o seu pescoço, esse movimento. Agora, a gente vai fazer isso com os ombros. Então, você vai colocar os seus ombros para cima e vai girar eles para baixo, para frente, para cima, para trás e para baixo, devagar. E, de novo, você pode fazer isso quando você estiver, por exemplo, inspirando, sobe. Quando expirar, desce. E depois muda o lado. Se você estava fazendo para trás, faz para frente. Perceba essas articulações do seu ombro, todos os ossinhos que estão envolvidos nesse movimento, todos os tendões, todo o músculo. Agora, você vai fazer isso com os seus punhos. Então, de novo, o jeito que ficar melhor para você. Pode fechar a mão, pode deixar a mão aberta. Para fora, para dentro, depois para fora. Vai sentindo esse movimento, sem forçar. Agora, eu vou levantar. Se vocês quiserem, podem ficar sentados, tá? Aqui, se você não quiser. Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, mas, né? Todo mundo sabe fazer isso. Que é afastar um pouquinho as pernas e só vai colocar esse movimento aqui no quadril. Sente os seus ossos aqui do quadril. Essa ligação da bacia com o fêmur. É simples, não é nada além, tá? Que ficar confortável. Vai fazer primeiro para um lado, depois para o outro. Deixa o joelho mais flexionado, mais flexível, para não forçar nada. Agora, pode sentar ou ficar de pé. Vou fazer de pé mesmo. Só a gente vai fazer a mesma coisa que fez com o punho, vai fazer com o tornozelo.
Então, vai mexer o pé, vai girar o pé. É isso aqui, ó. Né? Então, você vai fazer isso com o pé. Primeiro para um lado, depois para o outro, de novo. Presta atenção nesse movimento. Não precisa ser super lento, mas também não precisa ser super rápido, né? Vai sentindo a sua flexibilidade. Faz para um lado primeiro, depois para o outro lado. Pronto. Agora, a gente volta aqui e percebe se tem algum outro movimento que o seu corpo está pedindo nesse momento. Pode ser uma espreguiçada, pode ser uma torcida, ó, até estralou, tem que instalar. Vê aí, só solta. E aí solta as mãos. E agora respira. Só deixa sair o que precisa sair. Agora sim, a gente vai sentar, fechar os olhos, deixa os pés bem apoiados no chão e só sinta como está o seu corpo. Não precisa julgar. Não é para ficar pensando assim, ai, consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Ai, fiz certo, será? Fiz errado? Ai, para quê? Que coisa chata ficar se movimentando, eu quero ler o livro. Então, se esses pensamentos vierem, deixa eles virem e também deixa eles passarem. Percebam que é como se fossem nuvens passando no céu. Então, não precisa achar ruim os pensamentos, mas você pode perceber que quem está pensando não é você. Tem uma parte sua ou você, essa base primordial, essa base livre, que pode perceber que está pensando e não ser arrastada pelos pensamentos. E aí sim, observe como que está o seu corpo depois desses pequenos movimentos. Pode fazer algumas respirações profundas, se você sentir essa vontade, esse desejo. Perceba essa oportunidade da gente estar aqui numa segunda-feira à noite, em que a gente pode se movimentar. Mesmo que existia algum problema físico, a gente está aqui, a gente pode ouvir, a gente pode falar, a gente pode ler, a gente pode conversar, a gente pode ficar quietinha se a gente quiser, a gente pode só se acolher, relaxar. Como a gente também pode levantar e fazer algum movimento, isso é uma grande oportunidade. Não é sempre assim. Não é assim para todo mundo. E assim a gente vai dando início ao nosso encontro, trazendo essa conexão com a nossa terra interior, com esse elemento terra interior. E com os outros elementos também, estando presentes
para poder receber os insights, a sabedoria, as percepções que a gente precisa agora, cada uma de nós, para trazer mais movimento equilibrado para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para os nossos objetivos, sabendo que existe um mundo sutil que também nos protege, que nos traz mais possibilidades de liberdade, de espaço. E isso acontece quando a gente pode se permitir se aceitar e aceitar as coisas como são, as pessoas como elas são. É isso que faz a gente se abrir para a vida. A gente vai voltando aos pouquinhos e abrindo os olhos. Tudo bem? Como vocês estão? Bom, então a gente... Tudo bem, gente? Alguém... O que vocês acharam desse movimento? Conseguiram fazer? Foi, assim, vale a pena? Tá bom. Então, vamos lá. Vou começar aqui, tá? Então, página 95. Responder é melhor do que reagir. A atenção plena oferece uma incrível liberdade, porque significa que não temos que acreditar em cada pensamento ou emoção como sendo real e verdadeira. Em vez disso, podemos ver que os diferentes pensamentos e emoções surgem e desaparecem, e podemos decidir em quais vale a pena prestar atenção. Podemos questionar a precisão de nossas percepções e perguntar se nossos pensamentos e emoções precisam ser levados tão a sério. O verdadeiro tesouro oferecido pela atenção plena, seu presente mais surpreendente, é que a consciência plena nos proporciona a oportunidade de responder em vez de simplesmente reagir. Isso aqui eu achei bem interessante, porque estava até conversando com o Dani esses dias. A gente está muito acostumado assim, tem um problema, a gente vai querer resolver, né? Tem um sentimento, uma emoção, uma situação mesmo, alguma coisa que está acontecendo, a primeira coisa que a gente pensa é, preciso resolver. Então, geralmente, a gente vai pensar, a gente vai falar com as pessoas, a gente vai querer fazer alguma coisa para mudar aquela situação, porque é alguma coisa que está acontecendo lá fora que eu preciso mudar, né? Então, assim, do jeito que está naquele momento, não está bom. Só que, ao invés da gente parar um pouco, e aí isso sabe, trabalhar a tal da energia feminina, é a gente, ao invés da gente ficar pensando no que a gente tem que fazer para resolver, é parar, pausar um pouco e
perceber isso que ela falou, que pensamentos e emoções surgem e desaparecem. Às vezes eu estou olhando para aquilo de uma determinada forma, ou de um momento específico, às vezes do meu dia, do meu mês, né? Do meu momento atual, e se eu parar um pouco e esperar, talvez o meu pensamento sobre aquilo mude, a emoção sobre aquilo muda. Então, hoje eu estou falando de um jeito, eu sinto de um jeito, e amanhã alguém vem e me fala alguma coisa, ou eu leio alguma coisa, ou eu estou andando na rua e leio uma placa e me dá um insight, eu falo, nossa, não, é outra coisa. Então, a questão é que a gente fica muito preso, a gente dá substância para o pensamento, a gente dá concretude para o pensamento, e não percebe que ele está mudando o tempo todo. Então, é interessante, assim, eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, para mim é bem difícil, inclusive. Tem algumas situações que eu estou tentando fazer isso, sabe? E porque é isso, né? É muito fácil a gente falar sobre isso. É racionalmente super faz todo sentido, né? Isso. Só que na hora do vamos ver, na hora que a coisa está acontecendo, tipo, sei lá, tenho que entregar um trabalho e está atrasado, ou briguei com uma pessoa, me desentendi com uma pessoa, eu fico tentando racionalizando, eu fico, né, intelectualizando, eu fico tentando achar de alguma forma alguma coisa dentro de mim para resolver aquilo. Então, colocar em prática. E aí, eu estou tentando, porque é um esforço, né, num primeiro momento, por quê? Porque é muito mais fácil a gente reagir, né? É automático, a reação vem automática. Então, perceber essas reações é se colocar nesse espaço livre, que tem a ver com a sabedoria, né? Com Sofia, com Prágila, que são energias femininas, do divino feminino, né? Onde eu vou ser como um caldeirão, como o cálice, como o útero. Eu estou só ali sendo receptáculo, né? Só aberta, pronta para receber o que aparecer. E ao invés de ficar querendo fazer coisas para resolver, eu paro um pouco. Esse parar pode ser por um dia, eu adio a resolução em um dia. Então, eu penso assim, deixa passar esse dia, amanhã eu penso nisso. Ao invés de eu ficar matutando sobre isso, eu vou, por exemplo, me acolher, eu vou me cuidar, eu vou tomar um banho, eu vou assistir uma comédia, eu vou ler um outro livro de alguma coisa que eu gosto, vou conversar com pessoas que não têm nada a ver com aquela situação, né? Eu vou caminhar, eu vou fazer outras coisas. E aí, amanhã eu volto e penso nisso. É muito interessante como pode acontecer, como já aconteceu, né? De realmente eu me distrair daquilo e no dia seguinte a coisa já se resolveu e eu não precisei fazer nada. Então, essa coisa, né, que ela fala aí depois. O verdadeiro tesouro oferecido pela atenção plena, seu presente mais surpreendente, é que a consciência plena nos proporciona a oportunidade de responder em vez de simplesmente reagir. Por quê? Porque eu estou aqui. Eu não estou aqui na minha mente pensando, né? Matutando, como eu falei. Eu estou no momento presente, o que está acontecendo agora. Já com essa intenção de deixar a energia fluir, ao invés de eu ficar brigando para falar,
você tem que ir para lá, eu só deixo a coisa. Eu gosto, né, dessa imagem. Eu começo a boiar ali nas águas do rio e deixo o rio me levar e vejo o que acontece. Então, aqui a gente fala de confiança também, né? Atenção plena, presença, é confiança também. Eu falei que eu estava o quê? Com a garganta ruim. Estou aqui falando, mais que a mulher da cobra. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Oh, bom dia. Bom dia. Boa noite. Ai, às vezes ainda saem umas coisas assim de vez em quando. Jô, ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente reage, normalmente você reage sem pensar. E às vezes a tua reação, ela até acaba te prejudicando. Quando você respira, né, conta até 10, ou como você falou, você deixa para resolver no outro dia, você acaba tendo até um olhar diferente para aquela questão. Então, realmente, o responder, mas responder com assertividade, né? É muito melhor do que reagir, que a reação pode trazer questões aí, né, pra gente. E também uma coisa que me veio na mente quando você estava falando foi a música lá do Raul Seixas, né? Que nós somos uma metamorfose ambulante, que de repente uma resposta hoje não é a mesma que a gente vai ter amanhã ou depois de ter uma conversa com alguém, né? Algo assim. Então, eu acho que é bem importante a gente ter essa percepção realmente, né, das questões. Tentar olhar por ângulos diferentes a questão. Eu sei que não é fácil, né, porque normalmente a gente tem uma opinião formada sobre aquela questão, mas tentar buscar, né, outras coisas, outras alternativas, para daí sim chegar à resposta, não ter uma reação imediata. Com certeza. Quando você fala, me vem muito também essa sensação de querer se proteger. Quando a gente reage, é porque, nesse sentido, né? É como se algo tivesse acontecendo que está me atacando e eu preciso reagir de alguma forma para me proteger. Em algumas situações é assim, né? E outra coisa, como você falou, né? A gente tem às vezes a gente tem uma opinião formada sobre alguma coisa. E aí, às vezes também acontece que racionalmente eu sei o que eu tenho que fazer, mas a energia está indo para outro lado e está me arrastando, que é o que acontece quando a gente reage de alguma forma e depois para e fala, acho que eu não precisava ter falado daquele jeito, acho que eu não precisava ter agido daquele jeito, né? Não precisava ter comido aquele bolo inteiro, tipo, sabe? Porque que racionalmente faz sentido, mas eu não faço, eu faço outra coisa que não tem nada a ver, porque a minha energia que fala muito mais alto do que o racional, né? Clau, nossa, tá difícil hoje. Clau, pode falar. Nossa. E às vezes me parece que é meio cultural, a gente tem que sempre só reagir, reagir, reagir. Se a gente for nessa onda, vai só. Não para, não governa, não se governa, não se permite agir diferente, não ter que responder uma coisa mal criada que te falaram, não ter e ir contra essa onda. Parece que é meio que uma onda, você tem que estar sempre com a resposta afiada na ponta da língua, você tem sempre que atacar para se defender, é uma coisa meio selvagem, às vezes eu acho. Eu nunca fui de ter a resposta pronta na ponta da língua, então eu sempre me achei uma tonta, né? Parece que eu era pior que todo mundo, porque todo mundo tinha a resposta na ponta da língua e eu não tinha, né? E hoje eu vejo que não, mas assim, foi uma adolescência inteira achando que eu era a tonta da vez, né? Ouvindo você falar, Cláudia, fiquei pensando, né? Depois que passa a situação, daí a gente pensa assim, por que que eu não falei isso? Por que que eu fiquei quieta? Por que que eu não, por que que eu reagi dessa forma? Eu poderia ter reagido de forma diferente, né? Então eu também tinha muito disso de pensar assim,
né? Por que que eu não reagi, né? Mas cada um tem uma forma realmente de reagir, né? E a gente tem que ter essa racionalidade aí nesse momento. Acho que uma coisa interessante, né, que você falou, que parece que está todo mundo tendo que sempre atacar, ou de alguma forma saber exatamente o que tem que responder, o que tem que falar, o que tem que fazer. Essa atitude, essa cobrança, né, esse jeito, assim, de ter que saber, ou ter que não deixa para lá, não deixa quieto, né, alguma coisa do tipo, eu acho que ali a Christine fala bastante, né, que a gente também faz isso com a gente. Essa sensação, né, de ter que dar resposta, de ter que saber, também vem de dentro. Tipo assim, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que saber reagir a isso, eu tenho que resolver isso. É uma cobrança também interna, né? Que vem de fora, mas porque vem de dentro. Por quê? Porque é a minha forma de olhar para as coisas. E é uma forma que muitas vezes tem estruturas inconscientes. E pensa que a reação, ela geralmente tem a ver com comportamentos automáticos, que eu não tenho que pensar para fazer, né? Tem um livro que é bem legal, que é O Poder do Hábito, que eu li faz tempo já, mas ele é bem bom, assim, que fala exatamente isso, sabe? Sobre essas estruturas automáticas, inclusive para falar de vícios, coisas desse tipo, porque é como se a gente pense assim, um vício ou um hábito, né, ruim, que eu acho que é ruim, que eu quero mudar. Como mudar um hábito ruim? Então, ele fala sobre o fato de que a gente não consegue mudar um hábito. Aliás, a gente não consegue acabar com um hábito. Eu provavelmente vou substituir esse hábito, né? Se eu quiser acabar com o hábito, isso eu acho legal, eu não vou conseguir porque eu estou indo contra essa energia, essa estrutura que é natural. Então, a única coisa é que eu posso perceber que, ao invés de eu jogar essa energia para um lado, eu posso jogar para o outro, para algo que vai me fazer melhor. Então, eu penso assim, ao invés de comer um bolo de chocolate, eu vou comer uma fruta. Mas a minha energia não vai para o bolo. Aí eu tenho que pensar qual é a reação automática que me faz ir para o bolo. Então, é antes de eu ir para o bolo, né? E por isso que ele fala, que eu também acho muito legal, se você quer acabar com um hábito ruim, ou uma reação, ou uma estrutura kármica, ou uma estrutura inconsciente, você precisa viver isso com esse poder de observação, de contemplação. Eu vou viver observando o que está acontecendo. Então, nossa, eu vou comer o bolo. Ah, não, então eu não vou comer o bolo. Não, vai lá e come o bolo. Mas perceba exatamente o que você estava fazendo, a emoção que você está, como é que está o seu corpo. Você está comendo, o que está acontecendo com você, como é que tá os seus movimentos, quem está perto de você, como que você fica depois, com esse olhar mais amplo. E aí você começa a pegar nuances ali. Então você sai do automático nesse momento. Então é legal, porque a gente, né, como a Cláudia falou, a Márcia falou, eu preciso, eu acho que é um problema em mim não responder. Hum, calma, vamos ver o que acontece até chegar nesse ponto, né? Com essa presença, né? Recebendo as informações que estão chegando e até olhando para o corpo como se você estivesse de fora, né? Você está vivendo, mas ao mesmo tempo você está lá fora olhando o que está sendo vivido. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá.
Quando estou envolvida... Um parágrafo, hein? O primeiro parágrafo. Ai. Quando estou envolvida numa história que tem fortes emoções, digamos que um amigo tenha me falado alguma coisa que me magoou e me indignou. Estou propensa a reagir com uma atitude da qual, mais tarde, posso me arrepender. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma amiga ao telefone e começamos uma discussão. Eu estava tentando convencê-la de que a escolha que eu estava fazendo era, de fato, boa. No início, era apenas uma conversa. Eu apresentava minhas razões e minha amiga respondia preocupada, questionando se a escolha era realmente certa para mim. Num determinado momento, no entanto, minha amiga expressou seu receio, dizendo que eu estava sendo ingênua. É engraçado como rapidamente o teor da conversa foi alterado. Eu me senti insultada e depois com raiva. Comecei a levantar a voz e logo estava gritando. Passei a defender o meu ponto de vista como se minha vida dependesse daquilo, exagerando minhas alegações para mostrar o que era o certo para mim e caracterizar a minha amiga como ignorante e confusa. Antes que eu percebesse, tinha desligado o telefone na cara dela. Como somos velhas amigas, liguei para ela alguns minutos depois para me desculpar. Quando começamos a falar com calma, percebi que ela não pretendia me insultar quando usou a palavra ingênua. Estava realmente preocupada com a decisão que eu tinha tomado sem ter a experiência necessária para tanto. A palavra que ela usou não foi a mais política, mas suas intenções eram boas, e eu certamente exagerei. Provavelmente, o fato de meu trabalho ter sido estressante naquele dia ajudou a piorar as coisas também. Se eu tivesse estado plenamente atenta durante a nossa conversa, teria sido capaz de dizer a mim mesma: estou ciente de que estou me sentindo ferida, insultada e com raiva agora. Vou respirar profundamente e fazer uma pausa antes de começar a gritar acusações. Quais são os seus motivos para me dizer isso? Ela estava realmente tentando me machucar? Em outras palavras, quando somos capazes de reconhecer o que estamos sentindo no momento, não precisamos deixar que esse sentimento nos impulsione a agir imediatamente. Podemos parar e questionar se realmente queremos dizer o que está na ponta da nossa língua ou se preferimos escolher algo mais produtivo para falar. Para termos alguma escolha nas nossas formas de responder, no entanto, precisamos de espaço mental para considerar nossas opções. Precisamos ser capazes de perguntar a nós mesmos: o que realmente está acontecendo aqui e agora? É um perigo real ou estou só tendo pensamentos de perigo, como pixels de luz que dançam em uma tela? Qual é a situação real que precisa de resposta? É assim que se ganha a liberdade necessária para fazer escolhas sábias. É a mesma coisa quando a gente está assistindo um filme. Eu estou ali assistindo um filme, eu sei que é um filme, óbvio. Tem os atores ganhando muito bem, né? Aquilo tudo é mentira, às vezes até efeito especial, não está nem quando estavam gravando aconteceu realmente. Mas, quando a coisa está pegando lá na tela, o meu corpo sente, as minhas emoções ficam diferentes, né? Eu estou ficando tensa, ou eu estou ficando emocionada, né? A coisa está acontecendo dentro de mim também. E não está acontecendo na realidade. Aquilo que está acontecendo não é com o meu amigo, com a minha família, né? Mas eu estou sentindo que sim, porque eu estou vendo aquilo, eu estou me envolvendo naquilo. Mas, de novo, eu estou fazendo os testes. Eu comecei a perceber que eu estou fazendo esse exercício, né, de observar, e às vezes eu consigo, só que o que acontece? Às vezes eu ia falar uma coisa e aí eu parava, porque eu não queria me complicar,
eu sabia que poderia ter alguma situação ali, né, fora do que seria o natural. Então, ao invés de eu me deixar levar, eu parava. Só que nesse parar, era um pouco meio, assim, artificial, porque no fundo a energia estava indo para eu falar. Então, assim, era bom, né, porque eu não estava nem me machucando, nem machucando outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu estava freando, né, esse impulso. E aí, esse impulso precisa ir para algum lugar, né? Essa é uma energia, ela está se movimentando. Se eu pego e falo, não, vem aqui, fica aqui, né? É tipo você pegar uma criança que está, nossa, correndo, brincando, fazendo mil coisas, e aí você pega ela e prende, e fala, não, agora você vai ficar sentada aqui no meu colo, não vai sair daqui, não vai falar nada. Essa criança vai falar assim, ah, sim, ok, sim, senhora. Não, né? Ela vai ficar desesperada se debatendo no seu colo. Então, parece que é como se a energia estivesse fazendo isso dentro de mim. Então, o que eu percebi é que eu precisava observar de onde aquela energia estava vindo. A partir de que base, né? De mente. Qual é a parte... mente não racional, né? Ficar pensando, mas a partir de que lugar dentro de mim, aquele lugar, qual era esse lugar que precisava falar aquilo, né? Então, talvez perceber a minha visão sobre aquilo, que me levava a falar daquele jeito, sabe? Aí é o exercício. Como nós somos meninas, mulheres, né? Temos útero, mesmo que energético, mesmo que esse útero já não exista concretamente, mas a gente tem mais facilidade de fazer isso. O que é isso? Perceber essa energia, e já que eu não consigo lidar com ela, ela está aqui, eu não consigo lidar com ela, solta, devolve para a terra. Não sei de onde está vindo, não sei o que é esse impulso, e eu não preciso saber nada, eu não preciso saber tudo, porque essa sabedoria de verdade já existe dentro de mim. Então, deixa que o meu corpo lide com isso e devolva para a terra, né? Tem um exercício que tem um vídeo, acho, eu vou mandar para vocês. Me lembra, porque eu sempre falo que eu vou mandar as coisas e não mando, que eu esqueço. Alguma coisa alquímica, como é que é? Não sei, mas é da Mari Cogswell. E aí ela vai fazendo ali uma visualização, uma meditação guiada, fazendo isso, né? Colocando, entregando para a Terra, como se fosse um duplo, né? E a Terra faz o processo de reciclagem disso, entendeu? Devolve a energia ali sem nenhum bloqueio. Tá. Ninguém quer falar alguma coisa? Márcia, pode falar. Me recordei de uma situação que eu vivi na semana passada. Eu não sei se a minha internet está muito... tá dando para ouvir, a minha internet não tá boa aqui. Tá super bem. Tá. Fui assistir o filme da Barbie. Minha filha falou, ai mãe, eu quero assistir também, ela tem 12 anos, sentei com ela, conversei, expliquei, falei, não é um filme de brincadeira, é um filme com todo, enfim, expliquei tudo para ela, não mãe, eu quero assistir sim, eu consigo entender, falei, então tá bom, então vamos, beleza, fomos, ela amou o filme, se emocionou, eu também, beleza, quando foi na sexta-feira, estava trocando mensagem com uma amiga minha, uma amiga de infância. Ah, você foi assistir o filme da Barbie? Fui, uma bosta. Aí eu já, como assim, uma bosta? Ah, e o filme é horroroso, e que não sei o quê, que blá, 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 e falou. Aí, isso tudo por mensagem escrita. Na hora já me deu vontade de catar o áudio, né, de ligar. Não, você não entendeu. Aí eu respirei fundo,
fui fazer outras coisas, meia hora depois voltei. Eu falei, não, mas é um filme todo cheio de significado, né? Ah, só tinha uma parte lá que tinha. Não, tinham várias. Quais? Aí, né? Aí, do capitalismo, da militância exagerada, blá, 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 blá. Ah, mas então, não é um filme para criança. A minha mãe também foi e também achou uma bosta. Aí já estava, a conversa começou 5:30 da tarde, era 9:30, ainda estava assim. Eu falei, gente, aí eu fiquei nervosíssima. Eu falei, não é possível que ela não entendeu, não é possível. E eu deixei lá, não respondi. Fui dormir. Acordei no sábado e o negócio na cabeça. Gente, ficou tanto na minha cabeça que eu comecei a lembrar situações de quando a gente tinha 16, 17 anos, que eu falei, tá vendo? Aquilo ali já era sinal de que ela ia pensar desse jeito. Eu falei, aí eu comentei com o Luiz, eu falei, você tá... Chega, esquece isso. E eu não respondi nada. Aí você falando do negócio da energia, Jô, sábado eu lavei roupa até dizer chega, enchi todos os varais, cozinhei pra caramba, fiz sobremesa, fiz almoço completo e tudo mais. Ontem que eu consegui me acalmar um pouco e nem lembrei da situação. E falando isso agora, eu falei, cara, e eu nem respondi ainda. Tá lá, parou a conversa. Eu falei, quer saber? Não vou responder, não vou falar nada, cada um com a sua opinião, porque a Margot e a Greta estão lá milionárias e eu tô aqui, passei meu sábado lavando roupa. Aí falei, mas por outro lado, eu soltei minha energia, né, gente? Não arrumei uma treta lá, né? Mas, olha, inconscientemente eu fiz isso, mas esse negócio ainda ficou me cutucando. E ainda não sei como vai ser a próxima conversa, quando ver, oi, tudo bem? Eu já vou falar assim, eu sei muito bem como você pensa. Então, mas aí entra o que a Márcia, a outra Márcia falou, né? É a nossas definições, né, sobre as coisas. É assim. Então, isso que ela está falando está errado. E eu tenho que estar certa. O meu ponto de vista está certo. Entendeu? Como assim? Ela pensa assim. Ai, acho que me ajuda um pouco pensar no autocentramento, sabe? Por que que eu quero que ela pense igual eu, igual a mim? Por que que eu estou querendo provar que eu estou certa? Eu, Joana, eu estou certa. Então, pode falar. Só um adendo aqui, né? Eu não sei se está muito no assunto, mas assim, eu não sei se vocês sabem, mas o logaritmo do Google, ele vai mostrar pra gente que fala assim que nós estamos dentro de bolhas, né? Então, se você está na bolha de o feminismo é ruim, vai aparecer só coisas para você nessa linha de pensamento, né? Então ele vai dar margem para as pessoas, essas pessoas que criticam o filme da Barbie, porque eles falam que o filme é feminista, de forma como o feminismo é ruim, não entendendo o que é o feminismo, porque esse logaritmo ele dá margem para eles acharem o que eles já têm certeza de que isto é uma coisa ruim. No entanto, se você está na outra bolha, de que o feminismo não, é uma evolução da mulher, é uma coisa boa para a mulher, então esse logaritmo nosso vai mostrar essas coisas boas para a gente. Então fica aquele atrito entre o que a gente acredita e o Google mostra para a gente, que o Google está em todo lugar, tudo que a gente mexe no celular, tudo, ele está vendo o que a gente faz, né? E o outro que vai falar que é ruim. A minha cabeleireira, ela é roxa
e acha que o feminismo é ruim. Então ela virou para mim e falou assim: Você vai assistir o filme da Barbie? Eu falei: Vou. Eu não consegui ingresso para essa semana, mas eu vou semana que vem. E eu tô louca para ir. Minha filha vai, de 8 anos, né? E ela falou assim: É um filme feminista. Eu falei: Isso é ruim? Porque assim, no final, a feminista morre e o homem vira gay. Eu falei: Não, Amiga, você você não tá deu um fazendo isso spoiler comigo? pra Você mim, tá é me isso, dando eu não assisti spoiler? ainda. Aí eu levei na brincadeira, né? Mas é isso. Eu falei: Não, peraí, vamos ver como que é isso daí. Semana que vem eu volto aqui e você me conta. Então, quer dizer, ela está nessa bolha do feminismo ruim. E eu estou na outra bolha. Então, assim, sem querer, é, eu já me programei para não responder para ela de forma ofensiva, porque eu gosto demais dela, né? E assim, eu não discuto com ela sobre política. Quando ela fala, eu só, nossa, eu não sabia. Eu fico assim, né? Então, assim, a gente falando sobre isso no livro agora, né? Sobre essa forma da resposta, eu tentei sempre amenizar, principalmente com essa, como estava muito inflado essas coisas de política, e o meu pai é da mesma linha de pensamento dela, então eu sempre tentei levar para esse lado de, não tô sabendo, não quero saber, para não entrar no atrito da discussão, né? Então eu acho que foi a melhor escolha, pensando nesse momento do livro agora, né? É. Então, mulher, ainda não assisti, não. Eu quero assistir com a Lu, quero ir. Mas ainda não sei quando a gente vai. Nem sei até quando que fica, né? Mas é uma febre, né? Às vezes a gente está andando na rua ou no shopping, tá todo mundo de rosa indo para o cinema ou voltando do cinema. Outro dia, quando a gente estava voltando, eu devolvi o carro, aí tinha um menino vestido com um vestido pink e uma peruca loira. Aí eu olhei para o Dani e falei assim, certamente ele perdeu alguma aposta, né? Porque no meio do shopping, ele sozinho com mais duas meninas juntos, sabe? Foi engraçado. Bom, deixa eu ver. Vamos continuar mais um pouquinho ou a gente para um pouco? São 8h30. Porque tá meio que no meio aqui do... Vou ler mais uma página, vai, né? Que aí a gente termina esse subtítulo. Vamos lá. Para termos alguma escolha nas nossas formas de responder, no entanto, precisamos de espaço mental para considerar nossas opções. Precisamos ser capazes de perguntar a nós mesmos o que realmente está acontecendo aqui e agora. É um perigo real ou estou só tendo pensamentos de perigo, como pixels de luz que dançam em uma tela? Tá, isso eu já tinha lido, né? Qual é a situação real que precisa de resposta? É assim que se ganha a liberdade necessária para fazer escolhas sábias. Mesmo quando não somos capazes de estar plenamente atentos no momento do problema, o que é reconhecidamente muito difícil de fazer quando nossas emoções estão num turbilhão, a atenção plena nos permite recuperar nossas ações exageradas mais rapidamente. Não fui capaz de interromper a mim mesma antes de desligar o telefone. Mas eu também não tenho que passar as próximas horas, dias ou semanas justificando meu comportamento. Fui rapidamente capaz de reconhecer o que tinha acontecido, manter em mente a realidade e me arrepender do meu comportamento, fazendo as pazes com ela e seguir em frente. A atenção plena possui um poder marcante. Ela nos dá o espaço necessário para respirar e responder de forma a ajudar, em vez de nos trazer mais danos. É claro, uma das formas de nos prejudicarmos é pelo hábito reativo da autocrítica.
Pode ser por causa dos nossos pais, da nossa cultura ou do nosso tipo de personalidade. Ao longo da vida, muitos de nós construímos padrões de culpa quando falhamos ou fazemos algo errado. Quando vemos algo sobre nós de que não gostamos, nossa reação automática é nos colocarmos para baixo. Da mesma forma, quando confrontamos a adversidade, nossa primeira reação pode ser a de ir imediatamente para o modo de resolução de problemas, sem antes parar e cuidar das nossas necessidades emocionais. Se pudermos estar atentos, mesmo que por um breve instante, à dor associada ao fracasso ou ao estresse e às dificuldades resultantes das circunstâncias difíceis, podemos dar um passo atrás e responder ao nosso sofrimento com bondade. Podemos nos acalmar e nos confortar com compreensão compassiva. Podemos reformular a nossa situação à luz da nossa humanidade compartilhada, para que não nos sintamos tão isolados pela adversidade. Não estou apenas sofrendo, estou ciente do meu estado de sofrimento e, portanto, posso tentar fazer algo a esse respeito. Depois de alguma prática, você pode realmente criar esse hábito. Quando perceber que está sofrendo, automaticamente se abrace com compaixão. Pense nisso como um equivalente a apertar o botão de reset do seu computador travado. Em vez de ficar preso a sentimentos dolorosos de autojulgamento ou de estoicismo impiedoso, reinicie o seu coração e sua mente para que comece a fluir com liberdade de novo. Então, quaisquer ações que forem necessárias para ajudar a resolver a sua situação podem ser realizadas com mais calma, estabilidade e liberdade, para não mencionar eficácia. Aí a gente para por aqui, continua na próxima segunda. Dia 7 do 8. E aí, aqui, o próximo subtítulo é Sofrimento é igual a dor versus resistência. Interessante. E aí, gente, como vocês estão? Alguém quer falar alguma coisa? Só para uma coisa que me passou aqui agora, é assim, nessa situação que ocorreu comigo, o quanto realmente eu fui para esse lugar de, tá, respira e não responde, ou o quanto eu não quis expressar, olha, eu penso dessa forma, eu não penso como você, não é assim que eu enxergo. E aí vem o que a Cláudia falou, porque eu sempre me calei, sempre. E aí sempre o quê? Adoeci. Aí hoje, agora sim, pensando que bom que eu fiz um monte de coisa, né? Que eu não guardei essa energia aqui dentro. Mas aí, até que ponto fazer esse movimento pode me ajudar? Porque, assim, gente, de verdade, eu acho que às vezes existem situações que, assim, de se expressar o ponto de vista. Por que não? Tá, você pensa desse jeito e eu penso desse jeito. E a gente não precisa brigar por causa disso. Só que aí eu acho que a gente vive um momento tão instável que qualquer coisa faz ir para esse lugar. É pessoal, que está até me fazendo lembrar de um livro que eu li uns 2 anos atrás, que era Os 4 Elementos. Fala sobre isso, não é pessoal. Depois eu até pego e te passo.
que ele tem esses 4 elementos que ele fala, né? Nunca é pessoal, não estou lembrando dos outros agora, mas enfim. Podia ser mais... O autor não sei se é espanhol, mexicano, não é? Alguma coisa assim? Ah, eu sei qual é. É esse mesmo. E aí, a partir desse olhar, que foi até o que eu fiquei repetindo para mim no sábado, não é pessoal, não é pessoal. Né? E ao mesmo tempo tentando imaginar o que ela estava pensando. Aí eu falava, não é problema meu. Ai, gente, tô ficando doida. Aí depois, na hora que deita no travesseiro, vem, olha, eu deveria ter dito isso, isso e isso. Então, né? Mas é um pouco disso mesmo que você falou, né? Como você falou assim, eu penso assim. Por que que é difícil, né? Se alguém está falando algo que a gente não concorda, por exemplo, a minha reação sempre é de fugir. Até, acho que vocês, não sei se todas fizeram em algum momento desses anos, um encontro onde eu falava sobre os perfis comportamentais, né? Que é o gato, o lobo, o tubarão e a águia, né? Então, a águia, esse perfil de águia, assim, a gente sempre tem todos, mas geralmente tem um que se sobressai. O perfil da águia, ele prefere fugir. E aí, o meu pai, eu percebo que ele era esse perfil do tubarão, que é aquele que vai para cima. Então, meu pai levantava a voz, eu já nem estava mais perto. Eu não queria nem saber. E então tem isso, né? Tem algumas pessoas que têm o perfil de ir lá e combater, chegar e falar, não importa o que vai acontecer. Tem outros que vão preferir fugir. Nenhum dos dois está em equilíbrio. Porque eu não estou conseguindo conversar realmente, eu não estou conseguindo expor o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? Por quê? Porque geralmente a gente está expondo o que a gente está sentindo, culpando o outro. Você pensa assim, não, você fez errado. Não, você pensa errado. Não, você não percebe? Apontando o dedo, né? E aí tem um pouco dessa coisa, pensando nisso, né? Que é desse sistema patriarcal, né? Da hierarquia e da competição. Então, alguém vai sair ganhando. Alguém vai ter que perder. Então, eu tenho que convencer você de que eu tô certa, de que quem errou foi você. Não, eu tenho que convencer você de que você está tendo uma visão errada. Isso que você está falando, nossa, não tem nada a ver, você não está sabendo. Mas tem um negócio legal no budismo que são as 5 sabedorias. E aí uma delas é a sabedoria do espelho. Só que geralmente a gente pensa, a Rose, por exemplo, é psicanalista também, eu estudei Jung, então a gente sempre pensa em espelho assim, o que eu estou vendo no outro, que é meu, né? Eu estou vendo no outro aquilo que está dentro de mim. Nesse caso, o espelho eu posso ter uma atitude compassiva, de olhar para o mundo do outro a partir dos olhos do outro. Então, eu vou pensar de onde vem isso que ele está sentindo, achando, falando, como ele está agindo, de onde vem isso? É como se eu estivesse calçando os sapatos do olho do outro, só que não é a empatia, porque a empatia, eu sinto que o outro está sentindo. Na compaixão, e nesse sentido da sabedoria do espelho, eu começo a ter uma abertura para olhar para o mundo a partir dos olhos dessa pessoa. Então, aí eu vou conseguir perceber como que eu vou conseguir me comunicar com ela.
que tipo de palavra que eu posso usar que ela vai entender o que eu estou sentindo, falando, fazendo também, né? Como eu vejo o mundo, mas não para eu provar para ela que ela está errada. Ao contrário, é para a gente poder tentar se comunicar, né? E comunicação é uma coisa, tipo, é a era da informação. Só que a gente não consegue se comunicar. Márcia, pode falar. Ouvindo você falar, eu fiquei pensando comigo assim, mas tem certas coisas, né, como as meninas citaram alguns exemplos aí, que você diz assim, como que essa pessoa pode pensar desse jeito, você não consegue, você pode até tentar dizer, olha, eu vou me colocar no lugar, porque que ela pensa assim, eu não penso, mas não é fácil você entender como que ela consegue pensar daquele jeito, né, é o caso ali dela que não conseguiu responder a amiga, eu vou responder o quê, né? Então, não é um exercício, assim, diário, porque a gente tem que conviver com isso o tempo todo, mas tem coisas, assim, que você, né, se coloca no lugar do outro e pensa, como que pode, né? Não é nada fácil ter essa empatia e essa compaixão, assim, pelo outro em certos assuntos. É muito difícil e eu acho que é uma prática mesmo, é um treino que a gente poderia se colocar. E eu vejo que é assim, tem um olhar para isso que é assim, de novo, prática, né? Não estou falando que eu sei fazer, que eu consigo fazer, não. Mas eu acho que é uma boa base, assim, eu gosto, assim, de pensar nisso. Existe um lugar livre, que a gente sempre pensa assim, sei lá, o eu superior, o sagrado feminino, a gente dá nomes, né? A gente tenta nomear isso de alguma forma. Então, é esse espaço amplo e livre que existe e que não é meu, está em tudo. Então, quando você consegue olhar para a pessoa, né? Que você olha e fala assim, como que pode? Como? Né? Você pode olhar para ela e pensar, ela também tem essa natureza primordial, livre. Essa é uma liberdade que ela tem de se manifestar dessa forma. Ela não é essa pessoa, mas essa natureza primordial, livre, pode se manifestar dessa forma. Isso é muito bonito. Então, eu começo a perceber que eu tenho também essa natureza primordial livre e que eu estou me expressando dessa forma aqui, né? É como se tem a fonte, né? Eu acho que se eu não me engano, é o Espiritismo que fala da mônada, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas é mais ou menos isso, como se a gente fosse uma parte dessa fonte, né? Que viesse se manifestar aqui, né? De uma forma livre. Então, essa fonte tem essa forma livre, e ela pode se manifestar de qualquer jeito, de todos os jeitos, né, que ela quiser, né? Acho que, não sei se todas, né, mas tem várias filosofias e religiões que falam sobre isso, né? Então, é uma forma de repente, começar a aceitar também essa natureza primordial livre que existe em mim, que talvez tenha, para mim, assim, faz sentido, né? Pensar lá naquele episódio que eu já contei 1000 vezes aqui para vocês, de quando eu estava no hospital. Porque eu estava ali, estava presente, totalmente consciente, mas não tinha pensamentos, não tinha nenhum tipo de julgamento, não tinha palavras. E eu ainda assim estava ali. Então, existe algo que, tipo assim, eu penso que essa sensação, que também não dá para confirmar, para explicar, né? Que até, não sei se a Rê começou a ler o livro da Ana Cláudia Arantes, né, da doutora, falando da morte.
essa experiência, né, que você não tem como explicar. Então, essa experiência que eu tive me mostra um pouco disso, assim. É uma base livre, ampla, espaçosa, vazia, que continua, que não precisa de corpo. E aí eu tenho isso. E aí, talvez, em primeiro lugar, eu preciso lembrar que eu tenho isso. E que não sou eu que tenho, né? Yuli, pode falar, que senão eu vou ficar só viajando. Nossa, mas que bonito isso, Ju. Você falou de tu ter tido essa experiência e essa conexão com direta, assim, né? De ver, vivenciar mesmo isso. Foi quase um nirvana que tu teve de ter passado por essa experiência. Que na hora deve ter sido bem ruim, mas agora, vendo como tu lidou com isso de uma forma muito sábia. Parabéns. Mas o que eu queria falar, que eu acho que tem muito a ver, tu falou do budismo, eu acho que tem muito a ver também com essa coisa da gente não aceitar que né? Sei lá. Tipo, a vida é como ela é, daí a gente fica apegado nas coisas que dão prazer pra gente. Quando as pessoas falam coisas que a gente quer ouvir, que confirmam a nossa visão de mundo e o nosso pensamento de mundo, porque é mais gostoso, né? A gente gosta de estar entre pessoas que pensam igual a gente procura estar entre pessoas que pensam igual a gente. A gente precisa dessa identificação. E quando uma pessoa pensa de uma forma diferente, a gente não consegue entender, isso causa um desconforto e a gente fica com raiva. Eu, na época da eleição, nossa, eu senti muita raiva das pessoas que eu amo, sabe? Foi muito estranho, assim. E hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo bem, porque a gente estava num momento político mesmo muito louco, né? Todo mundo meio que entrou nisso. Todo mundo não, algumas pessoas não. Eu vejo pessoas que não entraram, que ficaram conscientes no meio daquele fuzuê todo. E eu penso, nossa, cara, como que elas conseguiram? Eu não consegui, não. Eu fiquei bem doido, nossa, discuti com muita gente. Mas agora, olhando para trás, eu consigo enxergar um pouco com mais serenidade, assim, essa coisa de existirem pessoas que pensam de uma forma diferente. Porque a gente escuta elas falando e a gente pensa, nossa, mas que hipócrita, como que uma mulher pode ser contra o feminismo? Mas se a gente pensar até na coisa das palavras ali, né, que a Ju falou, a gente entende as palavras de acordo com o que a gente aprendeu. A gente aprende juntando informações na nossa cabeça e criando um conceito do que é um feminismo, porque o feminismo não é uma coisa que existe, né? É uma ideia abstrata, e essa ideia abstrata a gente constrói baseada em um monte de informação que a gente foi tendo durante a nossa vida e que a gente foi vivenciando e escutando das pessoas e lendo de algum lugar. Então, quando a Márcia fala, não sei se foi a Márcia que falou, se foi a Sandra da cabeleireira, fala, que falou com a cabeleireira de feminismo, quando a palavra feminismo sai da boca dela com toda a informação mental que tem dentro da cabeça dela e entra no ouvido da cabeleireira, ela se encontra com toda a informação que tem lá dentro da cabeça da cabeleireira, que são informações completamente diferentes do que a pessoa que estava falando tem. Então, o conceito de feminismo que ela tem é outro. Na real, às vezes é só uma questão de semântica, às vezes até a gente concorda com as pessoas que a gente está discutindo, mas a gente não consegue chegar numa coerência de palavras, porque o que a gente entende daquele conceito é uma coisa diferente do que a pessoa entende. Então, como a pessoa entendeu que feminismo é uma coisa que quer matar os homens, é uma coisa que quer fazer as criancinhas virarem gays, né? Uma madeira de piroca, loucura toda. Ela, na cabeça dela, o feminismo é uma coisa horrível mesmo. Daí eu penso nas outras culturas também que eu não conheço, sei lá. Eu estou estudando agora mitologia africana para dar na aula para os meus alunos. E aí tem um monte de palavra que eu nunca ouvi, Itã, Ifá, ou não sei o que lá, um monte de palavra que eu não entendo aquele conceito. E aí eu não gosto de falar essas palavras porque eu não entendo, me dá uma aflição. Mas aí eu vou estudar o que significa. Daí eu vou lá e pesquiso o que significa Itã, o que significa Ifá. E eu começo a entender o que a pessoa está falando e eu começo a gostar. Então, acho que é muito isso. Eu me enrolei um monte para falar, não sei se eu falei alguma coisa coerente. Mas era isso, eu acho que eu queria falar. E que também, né, dentro do budismo, tem a coisa de
tentar agir de uma forma que cause o mínimo sofrimento pra gente e para as pessoas que estão envolvidas. Depois que eu ouvi essa frase, eu sempre penso nela, quando eu tô com raiva de alguém, ou quando eu vou conversar, e eu penso, nossa, que pessoa hipócrita. Eu lembro que eu também sou hipócrita em várias coisas, que eu também tenho um monte de defeito, tá tudo bem, eu posso ter compaixão comigo, compaixão com a outra pessoa. Como que eu posso conversar de forma a não me causar sofrimento, não ter que concordar com uma coisa que eu não concordo, mas também a não atacar a outra pessoa, não causar sofrimento para ela, não ofender ela de alguma forma. Mas é bem difícil, também estou falando de uma coisa que eu não pratico 100%, mas estamos aí na luta. Ó, por exemplo, eu estava outro dia na aula de canto, aí a professora ia colocar uma música e estava escrito, não sei o que, macumba. Ai, quero, macumba, não sei o que, e tirou. Aí me veio na hora lembrei que o Dani já falou para mim que macumba é um instrumento musical, é o nome de um instrumento musical. Ou seja, a gente tem realmente essas pré-definições, né? Esses pré-conceitos, conceitos anteriores, a gente ouviu que é assim. E aí a gente, pô, é assim, é assim. Então, não vou ficar falando, porque senão a gente não vai sair daqui, não. Ai, gente. Tudo bem? Vamos terminar com uma frase? Uma frase não, uma palavra só? E aí vamos só pensar nessa palavra, em tudo que a gente disse, e sem definições. Talvez essa palavra mude amanhã. Então você não precisa dar a palavra certa. A minha palavra é oportunidade. Já falo. Para mim veio desconstrução, porque eu acho que a gente está o tempo todo tendo que se desconstruir desses conceitos todos que estão enraizados. Desconstrução. A minha é aceitação. Aceitação? Eu acho que eu estou precisando aceitar, que é igual acho que foi a Yuri que falou, que a vida é como é. Mesmo que em certos momentos eu não goste. Mas é o que é. A minha é partilha. A gente está todo nesse processo que a gente consegue estar aqui partilhando. A minha palavra é reconexão. A reconexão com esse lugar que você falou, né? Que esse lugar que nós teríamos entre um extremo e outro. Então, essa essência, a reconexão realmente com esse pensamento aí, digamos assim, do meio termo. A minha é fluidez. A minha palavra é entendimento. Eu acho que vai de encontro com esse espelho que a Ju falou. É você entender o pensamento do outro, não entrar em conflito. Entender o porquê que o outro entende daquele jeito, né? Então, é isso. Só ler aqui que a Márcia colocou. Minha palavra é paciência. Entender que levarei um tempo que eu preciso para chegar ao equilíbrio. Faltando a Rose? Olá, boa noite. Então, ouvindo isso tudo, eu fiquei treinando a minha escuta, né? Então, cada pedacinho eu senti uma sensação no corpo e muitas sensações.
desde o pé, coração. Fiquei recebendo, como eu estou sentindo com essas informações. O que está chegando aqui? Então, minha palavra é sensações. Então é isso. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima segunda e qualquer coisa a gente vai se falando. Posso só... Eu tirei um print nosso, mas eu sei que às vezes a gente fica meio, né? No print a gente não está despreparada. Então, só para a gente finalizar aqui o nosso encontro, eu com a minha roupa de Polo Norte. Vamos lá, gente. A minha é mais Polo Norte, viu, Joana? Pior que é, o seu Aqui, também tá. aqui em Curitiba não é só assim mesmo. Ai, não entendo, nem penso. Tá, vamos lá. Pronto, gente. Muito obrigada. A Márcia morre de calor e eu morro de inveja. Tá bom, meninas. Então é isso. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Deixa eu ver, peraí, que alguém acho que não saiu do jeito aqui, hein? Peraí. Ai, ô Yuli, peraí, rapidão, gente. Só mais uma vez, vai. Vai. Um, dois, três e... Isso, pronto, agora sim. Beijos, gente. Boa semana. Deixa eu só mandar aqui. Pronto. A gente vai se falando, tá? Tchau.